começou. Ok. Boa tarde a todos que estão conosco nessa live maravilhosa da REC, Rede de Estudos das Competências, que é ligada ao grupo de pesquisa, competência leitora e competência em informação, e registrada como ação do projeto de extensão Informação e Cultura. Meu nome é Ana Cláudia, sou professora do Departamento de Biblioteconomia e vou falar um pouco para vocês a respeito do projeto Informação e Cultura. O projeto Informação e Cultura, no início, ele era um programa que já respondeu pelo nome Ideias e Práticas em Informação, Educação e Cultura. Foi criado em 2018, com o objetivo de propor ações, atividades culturais e educativas a instituições públicas ou privadas e proporcionar aos discentes e a outros membros acesso à elaboração de prática de projeto cultural. Além disso, pretendeu-se ampliar também a participação dos estudantes do turno noturno em experiências de extensão, vividas junto à comunidade interna e externa da universidade. O projeto também tem a possibilidade de criação de estratégias de atividades, ações, que são desenvolvidas em unidades de informação, espaços comunitários e educativos da região metropolitana da Grande Vitória. Desde a sua criação, o projeto tem assumido a função de reunir antigas e novas ações de extensão, como planejamento de projetos, cursos, eventos e prestação de serviços articulados à pesquisa e ao ensino no campo da biblioteconomia, ciência da informação e áreas afins. Com isso, o projeto assume uma abordagem de trabalho inter e transdisciplinar, né? E hoje a gente também trabalha na proposta multidisciplinar, porque a gente envolve outras atividades também. Ele foi criado desde março de 2018, e a gente tem ultimamente planejado e organizado uma diversidade de eventos e que envolvem palestras, ciclo de palestras, oficinas, minicursos e várias outras atividades. E nesse contexto aqui que eu estou apresentando para vocês, o projeto hoje ele tem como um braço de pesquisa a rede de estudo das competências, que é uma rede formada com alunos da graduação e da pós-graduação em Ciência da Informação, graduação em Biblioteconomia e pós em Ciência da Informação, e também a gente está nessa perspectiva de introduzir a pesquisa para além da ação e cultural. Então, vou passar a palavra para a Eliana, que vai apresentar o que é a REC. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos que estão assistindo mais essa live aí, né, ligada à REC, que é a Rede de Estudo das Competências. Nós já estamos na terceira ação, né, de live, junto com uma webinar que aconteceu também. E paralelo a esse projeto de pesquisa que a Ana acabou de apresentar, o que seria a REC para quem está pela primeira vez nos acompanhando, né? É um grupo de pesquisa em competência leitora e competência em informação, né? E reúne sujeitos da comunidade interna da Universidade Federal do Espírito Santo, como professores, né, docentes da biblioteconomia e do programa de pós-graduação em ciência da informação. Temos também alunos participantes, bibliotecários, profissionais e pesquisadores da ciência da informação. E também o grupo tem componentes externos à universidade, né, aberto para quem quiser participar. Então, o que a REC, como grupo de pesquisa, atua? Em práticas transdisciplinares, assim como a Ana muito bem colocou, né, dialogando o cotidiano de trabalho e pesquisa, realidade, assim, de vários ambientes que sejam ambiente comunitário, arquivos, bibliotecas, cyberespaços, também empresas, escolas, museus, universidades, enfim. Todos que desenvolvem as competências leitora e informação
também na era digital, né? Tão importante e atual nesse momento que nós estamos vivendo. A REC tem em torno aí de 40 membros integrantes registrados, né? Colaboradores ligados ou não, ligados ao grupo ou não. É um grupo aberto, todos vocês que estão participando agora ao vivo da live podem participar, bem como quem quiser participar depois, porque vai ficar aqui gravado, né, no canal do YouTube da REC. Então, todos estão convidados para participar desse grupo aberto, colaboradores da educação, da tecnologia, né? Não somente bibliotecários. Depois a gente vai estar divulgando aqui durante a live o contato dos nossos canais, além desse YouTube que vocês estão assistindo, o Instagram, o blog, né? Para que vocês possam acompanhar os encontros e estudos. Nós estamos vendo aí várias pessoas chegando, né? Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Muito bom ter todos vocês aqui nessa tarde de sexta-feira, né? De aprendizado. Bom, hoje nós estamos na segunda live do Por Trás dos Bastidores, que foi esse nome que nós demos, né? Por Trás dos Bastidores da REC. E por que Por Trás dos Bastidores? É onde a gente dá oportunidade, né, para que protagonistas dos participantes da REC, como convidados externos, né, mostrem os seus trabalhos, suas atividades acadêmicas, atividades profissionais, e assim nós estamos dando visibilidade aos atores, né, aos profissionais que vem atuando. É um momento muito enriquecedor, é um momento de aprendizagem, é um momento assim de troca de experiências. Nós tivemos a primeira live semana passada que o tema foi o que tem sido produzido pelas escolas, bibliotecas e pais nesse período de pandemia. Se você não pôde assistir no dia, está gravado também no canal, você pode assistir depois. Foi um momento muito enriquecedor. E hoje nós chegamos, né, na segunda live do Por Trás dos Bastidores, que nós temos o tema a produção da narrativa oral, textual e imagética. Então, para a gente iniciar, eu convido a professora a doutora Mary Nádia Gerlin para chegar aqui com a gente. Ela já está chegando. Cadê a Mary Nádia? Aê, boa tarde, Mary Nádia. Desativa seu som, por favor. A gente sempre esquece dessa parte, né? Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Ana, que acabou de falar do projeto de extensão. E já que a REC é registrada como uma atividade de pesquisa e extensão, né? Via projeto de extensão, informação e cultura. E muita gratidão mesmo a você, a Ana, né? Fazendo essa abertura. E daqui a pouco vocês voltam, né? Para ficar com a gente. Na hora do sorteio de livros e na hora da gente poder fazer aquele comercialzinho, né? Sobre os nossos canais, sobre os nossos links para comunicação e visualização das nossas atividades. Ok. Mary, obrigada pela oportunidade, né? Para quem não sabe, a Mary é doutora em Ciência da Informação, é professora do Departamento de Biblioteconomia e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. E ela é a coordenadora da REC, é ela que conduz aí e coloca a gente para trabalhar. A Mary vai mediar esse encontro hoje e também será palestrante, né? Mary é contadora de história, tem publicação nessa temática, né, que a gente vai estar abordando hoje. Então, ninguém melhor do que está conduzindo esse trabalho, né? Então aí, Mary, você se apresenta melhor e boa live para todos. Estamos juntos aí, tá bom? Tchauzinho. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Muito obrigada, Eliana. E, na verdade, ela acabou de dizer que
eu coloco todo mundo para trabalhar, não é? Mas, na verdade, a gente se coloca para trabalhar, não é? Esse grupo é um grupo muito bacana, é um coletivo, e a gente faz, assim, tudo muito junto, mas, assim, precisa de ter um coordenador, não é? Então, como precisa de ter um coordenador, estou eu nesse momento, mas amanhã pode ser outra pessoa, e eu vou estar junto do mesmo jeito também, como participante, auxiliando em todos os processos, né, de frente de trabalho que a gente tem. Bom, como sempre, a gente está iniciando com uma poesia, não é? Com uma atividade, digamos assim, cultural. E hoje, daqui a pouco, a gente vai ter contador de história aqui com a gente na live, né, gente? E vamos ter sorteios de livros, vamos ter algumas novidades, né, que estão vindo por aí, que serão anunciadas. E para não perder o nosso ritmo, vou começar lendo, então, uma poesia. Essa poesia, já vou adiantar para vocês, ela está sendo publicada agora. Os livros estão na editora, né? Estão quase saindo. Pela editora Leiturinha, que a Neuza Jordan, não está dirigindo os trabalhos. E será a coleção Leiturinha 2. E vai sair um poema que eu fiz em homenagem ao meu filho, e que eu acho, assim, que tem tudo a ver com essa discussão de hoje, né, na qual a gente vai colocar em questão a narrativa oral, e como que a oralidade, hoje, ela está ligada com outras linguagens, não é? Com a textualidade, com recursos sonoros e visuais, e assim por diante. Então, a gente chama essa linguagem de multimodal. Então, hoje não temos como discutir a narrativa oral, mais especificamente a contação de história, sem perpassar, né, essa mudança que a gente está vendo acontecer no meio da contação de história, né? Mudança pela qual o narrador de história está tendo que passar por ela. Numa época de rede digital, numa época que a gente chama de era digital, era da informação. Então, por conta disso que a gente criou essa live por detrás dos bastidores, e eu vou ler aqui o poema que eu fiz em homenagem ao meu filho, que está sendo republicado, na verdade, na coleção Leiturinha, porque já saiu também na coleção da Academia Capixaba de Letras, né, e Artes de Poetas Trovadores. E para enviar para essa coleção Leiturinha, eu dei uma adaptada e transformei num poema mais, como que se diz, mais encorpado, digamos assim, não é? E aqui tem todo o meu amor pelo meu filho, pelas crianças com as quais eu já contei, já ouvi histórias, não é? Tem toda essa ligação com a narrativa oral e também fala do crescimento, né, do processo de crescimento do meu filho. E quando eu leio essa história para ele, não tem como a gente desvincular as palavras das imagens. Então, é essa mensagem que fica. Vamos lá. No labirinto da memória. Da figura do Minotauro, o menino se encontra muito distante, perdido entre os muros do labirinto, com seus livros em estantes. No lugar da figura mitológica da Ariadne, de repente, ouve a sua mãe a narrar, e no herói Teseu, o seu destemido pai, pouco a pouco se transformar. Com seres mitológicos, recria cenas repletas de aventuras e mistérios. No lugar do novelo, usa chaves para abrir cadeados, desenhar e atravessar pontes. Entra numa sala com vários espelhos e encontra sua imagem, de repente refletida e magicamente transformada em Henrique, o Grande. Pressente a mutação do menino meio adolescente e meio homem, enquanto brinca de esconde-esconde no labirinto da memória. Logo as estrelas lhe fazem companhia, no céu, como diamantes. Descansa sobre as palavras e as imagens do Minotauro,
com um sorriso de criança. Bom, fica aqui a poesia, né, no Labirinto da Memória, que eu fiz para o meu filho, com todo carinho, e que retrata um pouco dessa discussão que a gente vai fazer hoje aqui, não é? Como que a gente consegue desprender esses outros recursos ligados à multimodalidade, que é o som, que é a imagem, que é... Sim, são vários recursos hipertextuais aos quais a gente tem acesso hoje na internet, né, conectados na rede da web. Então, nesse momento, eu convido para nos fazer companhia a Elijance Marques. Seja bem-vinda, Elijance. Seja muito bem-vinda à nossa rede, viu, hoje de discussão, né? A gente faz esse espaço também como uma rede. E a Elijance, ela é contadora de histórias, bibliotecária da Prefeitura Municipal de Vila Velha e produtora de vídeo. Depois a gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso, não é, Elijance? E ela também é graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Elijance, então eu abro umas palavras iniciais, para que você possa dar um boa tarde para a gente, não é? E se sinta acolhida e muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Meu nome é Elijance Marques dos Santos. É um pouco difícil, mas com o tempo se acostuma. Sou graduada em biblioteconomia, trabalho em escola pública, na escola. Gosto muito. E acho que a contação de histórias é para mim, a minha arte, minha vida, né? E com o passar do tempo aqui, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso, né? Ok, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E eu quero apresentar agora a nossa outra palestrante, só que a gente teve um problema e ela não vai poder comparecer presencialmente, né, por conta de dificuldades, né, de conexão e recursos eletrônicos. Então, ela manda um carinhoso abraço para todos e pede desculpas pelo ocorrido, quando, na verdade, não teve culpa alguma, não é? Quando a gente trabalha virtualmente, a gente depende muito da linha da gente, né, da internet, da conexão de internet, dependemos dos nossos recursos. Então, a Neuza mandou um texto para que a gente pudesse ler, né, e apresentar um pouco do trabalho dela, e logo depois a gente tem uma seleção de obras que a gente fez da Neuza, que ela mandou também no catálogo. Vou pedir para a Sara entrar para apresentar essas obras. Ok, Sara? Você já pode entrar? E enquanto a Sara não entra, né, vamos então... Está aí a Sara, que eu apresento agora também. A Sara é bolsista, né, de iniciação científica, participante da REC e aluna do curso de biblioteconomia. E ela estuda competência leitora e esses recursos também, que são recursos multimodais, né, que estão disponibilizados hipertextualmente para a gente na rede. E hoje ela fez um levantamento das obras, né, da Neuza, que a Neuza mandou para a gente, mas ela fez um apanhado para apresentar daqui a pouquinho para a gente. Vamos, então, à apresentação da Neuza, não é isso? A Neuza é escritora, professora, editora e oficineira da palavra. Então, nos toca muito essa designação, né? Oficineira da palavra. Ela se coloca assim. Ela poderia se colocar com o currículo acadêmico dela, poderia se colocar de outras formas, mas ela pediu que escrevesse que ela é escritora, professora, oficineira da palavra. E aí eu acrescentei também editora, né? Porque ela trabalha com a edição de livros e também com isso incentivando a leitura, né? No nosso meio mais do que nunca. Quando ela promove, né, por meio da editora que ela dirige, coleções maravilhosas e que podem ser levadas diretamente à casa das crianças, né, principalmente agora nesse momento de pandemia, e daí também a gente ligar esse tema
em momento de pandemia, numa época de pandemia. Então, a gente vai colocar em questão aqui, em análise, como que a Neuza está lidando com isso, e como que ele Jance também, né, está lidando com a narrativa oral e com essas outras modalidades, né, de linguagens, para poder se comunicar, e hoje na rede virtual. Então, a gente coloca em questão essa questão, né, que é muito importante, até redundantemente colocando, né, questão que é muito importante mesmo. Então, a Neuza, ela é oficineira, escritora, professora, né, e editora. E ela se apresenta, né, mandou para a gente um currículo, se apresentando da seguinte forma: Neuza Maria Jordem Posati é natural de Muniz Freire, graduada no curso de Letras Português e Inglês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, do Espírito Santo. Membro da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, tendo como patrona Marzia Figueira, ocupante da cadeira com isso de número 36, membro correspondente da Academia Cachoeirense de Letras. Como oficineira da palavra, ela trabalha na Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, trabalha na Academia Espírito Santense de Letras também, e também trabalha com literatura em sala de aula, e procura brincar com as palavras, né, de forma que ela possa ler as palavras, comunicar essas palavras oralmente, e trazer o que né, de magia as palavras podem ter, e também trabalha com isso, utilizando os livros e com as imagens. E ela tem também um projeto de brincar de ler pela Livraria Paulinas. Trabalhou de 2002 a 2006 como secretária de Cultura do município de Una, e foi mestranda especial em estudos literários pela UFES, pós-graduada pela Faculdade Saberes em Linguagens, Língua e Literatura. Ela é escritora de literatura infantil, infanto-juvenil, poemas, contos e crônicas, e é associada à Associação de Escritores e Ilustradores do Rio de Janeiro, né, na categoria de literatura infanto-juvenil. E professora universitária da UFES, ministrando a disciplina Literatura Infantil e Juvenil. E agora eu peço para passar para o próximo slide, né, que mostra para a gente esse currículo que foi lido em toda a sua potencialidade. Então, a gente tem aqui 3 profissões, as quais a gente pode citar. Professora, uma profissão formal, né, para a qual ela foi formada em cursos de graduação e pós-graduação. Editora, uma profissão agora que ela está assumindo até por conta de ter, não é, a editora Jordem e a editora Leiturinha, sobre a sua responsabilidade, e escritora, não é, uma profissão que dá a possibilidade da Neuza chegar às nossas casas, às casas das nossas crianças, não é, e encantar as crianças, e não só as crianças, adolescentes e adultos, com a narrativa oral e com a narrativa escrita. Então, ela se utiliza principalmente para a realização do seu trabalho, a oralidade e a textualidade, e também utiliza, principalmente quando ela trabalha com os livros de literatura infanto-juvenil, da imagem, não é? Então, a gente sabe que nesse tipo de instrumento, não é, que é de suporte, né, informacional, que é o livro, a gente considera o ilustrador tão importante quanto o autor, não é? Porque ele dá vida àquelas palavras. E quando a criança está em processo de alfabetização, principalmente até, é ali que ela consegue ler, não é? Por meio das imagens. Então, quando a gente analisa o currículo de Neuza, que ela enviou para a gente, para esse momento, e permitiu, e eu me sinto muito, assim, honrada, não é, que ela tenha permitido que eu falasse por ela, não é? A gente consegue visualizar como que a Neuza consegue se expressar, né, de uma forma que a história de vida dela, não é a história do que ela tem
vem escrevendo, é a história do que ela tem publicado em sua editora, e é a história também de uma educadora, né, que se envolve diretamente em movimentos culturais, educativos e informativos também. E aí a gente vê algumas fotografias do lado, né? A Neuza ministrando uma palestra, a Neuza numa mesa redonda, a Neuza conversando com as crianças em sala de aula. Hoje ela estaria com a gente aqui no YouTube se a tecnologia de informação e comunicação cooperasse com a gente, mas não foi possível e ela manda esse material lindo para que a gente possa dialogar sobre ele e refletir, né? Então, quando a gente pensa, só um pouquinho antes, Fabíola, só um pouquinho antes, quando a gente pensa nessas 3 profissões, né, professora, editora e escritora, a gente pensa como que ela consegue dar vida a essa atividade que é ser oficineira da palavra. E a gente pensa quantas outras pessoas que são oficineiras da palavra. A bibliotecária Elijance, que aqui está, é uma oficineira da palavra. A Sara também é uma oficineira da palavra, como ela se comunica, né, no ambiente acadêmico, com seus pares, e agora também na REC, em movimentos de formação e de educação conosco, né, cotidianamente. A Ana Cláudia e Eliana, Terra, que acabaram também de sair daqui conversar sobre os nossos projetos, né, maravilhosamente. Elas são oficineiras da palavra, mas, assim, a gente vai dividir isso no âmbito acadêmico, escolar, não é? E popular. Então, a gente tem o narrador de história, aquele que narra, aquele que não pode perder, não é, o contato com a narrativa oral, porque, segundo Walter Benjamin, não é, a narrativa, ela tende a ser extinta. E se a gente se apega muito às tecnologias de informação e comunicação e esquece da narrativa oral, né, então a gente perde o contato com esse narrador que o Walter Benjamin faz referência e que mora dentro de nós. Então, hoje a gente tem que realmente utilizar as tecnologias de informação e comunicação, essa navegação que nos é proporcionada na internet, de forma que a gente possa potencializar esse narrador que vive dentro de cada um de nós, né? O pai, quando conta história para o seu filho, também ele pode ser um oficineiro da palavra. Ele pode transmitir valores, ele pode educar, não é? Pode trabalhar com conteúdos da escola, como a gente está fazendo hoje no período de pandemia. Eu, como mãe, tenho feito isso, a Fabíola também, a Eliana, que são mães que estão aqui hoje nessa equipe trabalhando com a REC. Então, assim, esse narrador, a gente não pode deixar que ele desapareça. E aí, a gente vai ter daqui a pouco uma contextualização sobre isso, com a Elijance, né, que estudou, há alguns anos atrás, a potencialização da narrativa oral no YouTube, não é isso, Elijance? Mas não vou adiantar muita coisa, não. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão. Então, continuando a falar dessa biografia da Neuza, não é? Ela utiliza essa possibilidade, essa capacidade que ela tem de ser uma oficineira da palavra para incentivar a leitura. Por meio da editora, por meio da Academia de Letras, por meio da universidade, por meio da escola, por meio desses movimentos formais e informais que vão se constituindo e que vão dando vida, não é, às histórias que são contadas nos livros, as histórias que são oralizadas e que são disponibilizadas hipertextualmente na internet hoje. Então, assim ela vai trabalhando com uma organização de obras literárias, as quais daqui a pouco a Sara vai apresentar para a gente. Pode passar, Fabíola. Então, logo depois, eu vou ler na íntegra agora, peço licença para vocês para ler na íntegra o texto que a Neuza mandou para a gente, tá? Então, agora, esse é um diálogo com a Neuza, que foi feito também com a Elijance. Eu enviei uma pergunta para as duas, que é o seguinte, né? Ao ser convidada para iniciar uma fala sobre a prática desenvolvida no campo da narrativa oral, articulada com outras linguagens, textual, imagética e outras, né, que a gente não vai aqui citar, recebemos da autora uma produção de texto com os seguintes apontamentos, disponibilizados ao longo das obras que Neuza tem organizado. Então, foram
essas palavras que ela disponibilizou para a gente. Muito já sabemos sobre a construção da literatura infanto-juvenil para o desenvolvimento da criança e do jovem. Então, com isso, ela quis dizer que a gente muito já discute essa questão, né? Mas o que seria importante hoje está sendo colocado aqui. Os benefícios são incontáveis oferecidos por esse tipo de texto, mas lembro aqui, em especial, o fato de que a literatura infanto-juvenil estimula o imaginário, alimenta o gosto pela literatura, apresenta valores, amplia a visão de mundo do leitor e o auxilia a construir seu conhecimento linguístico. E aí ela vai continuando a dialogar com a gente. Conjugar verbos, tais como amar, sonhar e ler, na forma imperativa, está fora da possibilidade do mediador de leitura, que quer conquistar leitores de literatura infanto-juvenil, pois não se consegue essas ações por obrigação. Para formar leitores, há que se observar que se todo livro propõe uma viagem, é preciso respeitar o livre-arbítrio e a disponibilização do outro em aceitar o convite ou não para embarcar nessa viagem pela literatura, não é? Respeitar o direito de não ler, de pular páginas, de não chegar ao fim do livro, de ler em qualquer lugar, de ler em voz alta, se assim precisar. Que a viagem seja feita com prazer e não apenas como obrigação. A ação de ler implica ser comprometida amplamente, poder caracterizar a maneira como o indivíduo se relaciona com o mundo que o cerca e a sua inserção na sociedade e os papéis que irá desempenhar no futuro. E aqui nessa fala da Neuza a gente lembra do Paulo Freire, não é isso? Ele, quando coloca que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, acho que foi um pouco disso que ela quis dizer. E, por fim, ela cita a coleção Letrinha, na qual organiza, como editora, trabalhos com a linguagem textual e visual. Então, ela coloca, a coletânea Letrinha se propõe a conquistar um outro tipo de leitor, um que não se importa com o final da história, e sim com a riqueza que encontra no caminho. Aceita naturalmente o tempo da narrativa e as estratégias envolventes do autor, e oferece uma literatura de qualidade estética, que não tolera esse mundo hostil de mercadoria, das imagens vazias, e se estabelece como arte no cenário cultural, e que nasce desse incrível jogo de faz de conta, de brincar que a fantasia é real, e reinventa a vida de um jeito novo. A coletânea Letrinha veio para ilustrar que é possível o diálogo da literatura infantil e juvenil ser visto e abordado com seriedade, pois ler é uma prática motivada pela vontade do ser humano de descobrir, aprender e trocar experiências. E aí, enquanto a Fabíola vai passando a transparência, eu lembro novamente do Paulo Freire, não é? Esse processo de alfabetização, esse processo de leitura da palavra, e antes de tudo do mundo, ele se dá pelo intercambiamento das experiências. E essas experiências, elas não estão separadas da vida, da nossa humanidade. Elas não estão separadas da política, da cultura, da informação, da educação, da informação. Então, a gente é constituído por esse conjunto de experiências e, por meio da literatura, por meio dessa linguagem textual e imagética também, não é? Quando a gente se propõe a oralizar e também a imaginar, trazer, fazer relações com imagens, a gente pode trocar experiências nossas e utilizando as experiências dos autores que escrevem, como a Neuza, ou outras experiências também, experiências dos nossos pares, dos nossos familiares, dos colegas de trabalho, da academia, da escola e assim por diante. Eu fiz aqui um levantamento só das imagens das obras, agora a Sara vai apresentar algumas obras da Neuza. Eu gosto muito da coleção Cissa, não é? E do livro que ela conta a história de uma família na floresta. Esse livro eu já li muito para o meu filho, para mim foi um presente. Eu adquiri na feira de
literatura do ano passado. Agora eu passo a palavra para Sara. A gente está aguardando a conexão da Sara. Eu acho que deu uma falhada. Hoje, pedindo desculpa, né, a vocês que estão conosco, a gente está um pouquinho com a internet ruim, né? Está todo mundo reclamando. Sara, a gente não está te ouvindo. Eu acho que o microfone dela não está funcionando. Sara, retira o microfone, o fone e fala pelo computador para ver se funciona. Agora há pouco ela estava conversando com a gente, viu, gente? Sara, se não funcionar, então eu leio, pode ser? Então tá. Vê se funcionou agora, vai. Não. Então ela separou, não é? Esse livro que eu acabei de citar, que é o Perdidos na Floresta, e é um livro lindo de uma família, não é, que resgata essa possibilidade de intercambiar experiências em meio a uma catástrofe, eles ficam perdidos, né? E é uma história muito legal para a gente ler com os filhos e com outras pessoas, outros familiares. Pode passar, Fabiola. Essa é a coleção Cissa, né, que eu amo. É uma coleção muito bacana, com um teor político, não é muito fundamental, e agora também vai abaixando mais. Aqui tem Cissa, a rainha, e Cissa, boa de bola. Né? Então, a gente pode discutir várias questões, né, e que estão aqui no nosso cotidiano, questões étnico-raciais, por meio dessa coleção. E tem essa outra aqui, que é a História de uma Escada, não é? Esse foi publicado pela... Eu não consigo ler aqui a editora, mas estava na Amazon. Um dia desse eu fui ver, está sendo comercializada pela Amazon. A gente não consegue, mas depois a gente vai deixar disponível aí para vocês aumentarem, não é, no Zoom. E temos também De Cabelo em Pé. Esse aqui parece... Esse eu não li ainda, mas parece ser uma delícia. E o próximo... O que é que o livro tem? Né? Então, super sugestivo para a gente. O que que o livro tem? Super sugestivo para a gente pensar. É da editora dela, esse livro é da Rita de Cássia Cogo. Pode ir passando. E A Serpente da Lila, não é? Também da editora dela e da parceira de trabalho dela, que é a Sônia Roseto. Aí podemos passar e terminamos, né, com A Serpente da Lila. Sara, a gente agradece, não é, a sua participação, pena que o áudio não saiu, e a seleção de obras que você fez, que você trouxe aqui para a gente do catálogo que a Neuza disponibilizou. Gratidão. Bom, agora a gente está em contato com a nossa segunda palestrante, né, que é a Elijance, muito aguardada por todos nós, que agora também, além de bibliotecária e contadora de histórias, é produtora de vídeo. Todo mundo quer aprender a produzir vídeo, né? Mas a gente não sabe fazer, então a gente pede para a Elijance, não é isso, Elijance? A Elijance, ela como eu já coloquei, não é, bibliotecária escolar, é graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, e ela faz um curso profissionalizante agora, que está em andamento, em rádio e televisão. Daí ela se envolver com esses movimentos agora, não é? No âmbito da produção de vídeos e produção da narrativa oral, utilizando essa linguagem audiovisual. Então, é sobre isso que ela vai conversar com a gente, né? Como que é a junção dessas duas áreas, né? Três, na verdade. A biblioteconomia,
a contação de história e a produção de recurso audiovisual. Atualmente, na verdade, atualmente não, né? Vou consertar aqui o que eu disse. Em 2018, ela escreveu um artigo acadêmico que foi fruto do trabalho de conclusão de curso dela, no curso de biblioteconomia, e esse artigo está no repositório da UNB, para quem quiser ter acesso. Ele se chama Trocas de Experiências no Campo da Contação de História, Colaboração e Oralidade no Ambiente Digital do YouTube. E, atualmente, ela é autora de uma diversidade de contos e poesias que ela vem disponibilizando gratuitamente no YouTube, né? No canal da Prefeitura Municipal de Vila Velha, no seu canal também próprio. Inclusive, a gente já pediu um vídeo para o nosso canal também, viu? A gente está com Sim, ciúme. é verdade. E agora eu coloco à disposição, né, essa fala inicial da Erijance, para que depois a gente possa começar esse diálogo. A palavra está com você, Erijance, e muita gratidão mesmo por você estar aqui conosco hoje nessa live. A gratidão é toda minha. Bom, a Mary falou que eu sou produtora de vídeos, né? Eu ainda estou começando, gente. Eu sou estudante ainda de rádio e televisão. É um curso técnico que eu faço aqui em Vila Velha mesmo, pelo governo, né? É uma escola técnica, o Vasco Coutinho. Acho que muita gente conhece. Então, eu ainda estou em processo de aprendizagem. Tudo que eu sei até agora foi dos poucos semestres que eu tive de aula, acho que foi 1 semestre e meio, porque veio a pandemia, então eu não pude seguir, né, tendo aula prática. Então, para produzir os vídeos, eu comecei a pesquisar na internet os programas que eu já tinha aprendido na escola, né, na escola técnica, e como colocar em prática. Eu não tinha tido esse contato ainda, então eu tive que começar a pesquisar, né, com essa pandemia, e aí comecei a aprender, e o pouco que eu sei está ajudando a gente a se virar até o momento. Eu trabalho em escola pública, como eu já disse a vocês, escola de ensino fundamental. Lá eu sou muito, assim, engajada com os alunos, né? Porque nós temos, durante a tarde, no turno vespertino, nós temos horário com as turmas. Então, eu recebo turmas a tarde toda lá. Então, aproveito esse momento para a gente contar histórias, para trabalhar também. A prefeitura tem um projeto chamado Entre Versos e Rimas. E aí, esse ano, a gente estava trabalhando muito em cima desse projeto, né? Aí veio a pandemia e a gente não pôde continuar, mas esse projeto é que estava trazendo para a gente conhecimento sobre literatura capixaba, contos capixabas, e aí, a partir daí, na biblioteca, eu achei esse livro, Lendas Capixabas, da Silvana Sampaio, vocês conhecem? Aqui dentro tem uma série de lendas capixabas, e foi aqui que eu encontrei uma lenda que me encantou, que é para mim como o Pássaro de Fogo é para Mary. É o Gênio do Penedo. Esse é o meu conto, acho, é a minha lenda, assim, é o que eu peguei para mim como um pontapé inicial, assim, na contação de histórias do YouTube. Acho que foi uma das primeiras histórias que eu contei com minhas palavras. Aqui está em formato de cordel, e eu contei, porque aqui é em versos, né? Lendas capixabas em versos. E eu contei do meu jeito, com minhas palavras. E o vídeo está disponível lá na prefeitura, no site da PMVV, que é o Vozes que Encantam, né? Que é um canal no YouTube. E também no projeto da prefeitura, que é para ajudar os alunos a estudarem, né? Nesses tempos de pandemia, para colocar o material disponibilizado virtualmente para eles. E é isso, acho que é a minha fala inicial. Já, assim, trouxe muitos elementos, né, nessa fala inicial, para que a gente possa dar continuidade a esse diálogo, que eu fico muito animada, porque você tocou numa lenda que para você é importante, e citando uma lenda que para mim também é muito importante. É uma vergonha, mas até hoje eu só sei contar o Passo de Fogo. Porque é uma lenda, assim, que fala da minha trajetória realmente profissional como contadora,
na época eu contava, não é, muitas histórias da Bia Bedran, e eu era conhecida até como a Bia Bedran Capixaba, porque eu tocava com violão, mas, assim, essa capacidade de trabalhar com a oralidade que você tem, Elijance, é admirável. Para quem já assistiu os vídeos dela, gente, a gente vê como que ela consegue, como é que eu vou dizer, incorporar o personagem, não é? Como que é legal, como que ela consegue dar vida ao personagem que ela está contando a história, e realmente é uma atriz também, não é? Porque para a gente contar a história, a gente tem que ser uma atriz, ou um ator, não é? Ou também não binômio. Então, a gente pode nem escolher uma denominação para isso. Mas esse sujeito que conta a história, ele tem que se apropriar da competência cênica. E eu discuti sobre isso, Elijance, nos livros que foram publicados, não é, também no repositório institucional da UNB, são 3 livros. O segundo livro tem um artigo da Elijance, que eu acabei de citar, e a gente tem um primeiro e um terceiro volume que fala das competências que o contador de história tem que ter, não é? Uma é a competência narrativa, essa competência de saber contar história, de saber selecionar uma história, de saber lidar com o não dito. O Marcelo acabou de colocar aí, professor do Departamento de Biblioteconomia, sobre o que não é dito, não dito, não é? Que não precisa de palavras. Então, quando a gente seleciona um livro, a gente tem que lidar com essas necessidades também que vêm do nosso público, né? Que é o público da escola, que é o público da universidade, que é o público da comunidade, não importa. Vou ler o que o Marcelo colocou. O texto que se lê está entremeado de não ditos, espaços em branco e de interstícios preenchidos pelo leitor. Então, aquilo que não foi dito, né, pode ser complementado pela nossa interpretação. Isso vai muito pela subjetividade, né, do contador de história, quando ele seleciona esse material, e esse material também tem que levar em consideração a subjetividade dos sujeitos que participarão junto com ele, né? Então, além dele precisar dessa competência narrativa, que vai ver todas essas questões que eu estou falando e outras, ele precisa também ter uma competência em informação para buscar, muitas vezes, um texto na rede virtual, na biblioteca da escola. Ele precisa também ter, né, acima de tudo, a competência cênica, essa competência que eu estou falando que a Elijance tem, assim, para ensinar para a gente. Então, aqui eu já faço mais uma pergunta e lendo o que o Leonardo, que também é um excelente contador de história da PMV, está colocando aqui na tela, não é? Sim, Elijance tem um dom artístico. Se ela fizer teatro, será um sucesso. Ô, Leonardo, eu também acredito que você está tendo um sucesso na rede, viu? Acabei de compartilhar um vídeo seu que foi show, né? Que é o Pirata Ceboso. O Pirata Ceboso. Né? E uma amiga que mora... Oi, Elijance. O Pirata Ceboso. Ele e outra colega contam a história. Quem é a outra colega? Você lembra o nome? É a... Ai, meu Deus. Eu não sou muito boa para gravar nome, mas a gente estava aqui então, agora. Não, mas a história deles é muito boa. Luana, eu até compartilhei no meu Face. Estão os dois de parabéns. Agora, o Léo, para mim, é uma surpresa, porque ele conta com violão, né? E isso eu não sabia quando a gente estava lá no curso de graduação, que ele tinha esse dom. Mas ele tem o dom do violão, você tem o dom cênico, essa competência cênica que a gente descobriu nos vídeos do YouTube, Elijance. E, além disso, né, você também tem uma competência como contadora de histórias, que eu acho que a gente poderia perguntar, porque essa competência, ela não vem de agora, né, com você trabalhando na escola. Então, já que a gente falou das experiências, com a fala tendo como gancho a fala da Neuza, né, essa possibilidade de compartilhar experiências, a gente também não pode perder de vista essas experiências que você foi estabelecendo e que foi te tornando uma contadora de história na sua vida pessoal, religiosa, profissional, não é, acadêmica, comunitária. E aí eu lembro muito do Paulo Freire, do Walter Benjamin, novamente, quando ele coloca, não é? Ele coloca... tô vendo aqui a Luana agradecendo. Luana, você tá maravilhosa na live que você fez com o Léo, viu? Parabéns. Então, você coloca... o Walter Benjamin coloca que o verdadeiro contador de histórias é aquele que, tal qual como marinheiro, viaja e traz experiências, né? Traz as suas experiências.
Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas experiências, o que te constituiu como contadora de história, né? E como que você tem trabalhado agora com esse recurso audiovisual, fazendo vídeos para poder destacar essas histórias, né? Porque essa ferramenta, ela meio que destaca, e você tem essa competência. Então, explica para a gente como que você articula esse conjunto de competências que você tem e que você está te constituindo como uma narradora, né? Narradora de histórias. Sim, eu cresci no meio das histórias, né? Eu sou cristã, evangélica, e nós temos todos os domingos uma coisa chamada escola dominical, que é um momento durante a manhã de domingo em que temos uma pessoa que a gente chama de professora, que é responsável por nos ensinar um pouco as histórias que estão presentes num livro chamado Bíblia, né? A Bíblia é um livro repleto de histórias, então, desde criança, eu aprendi, assim, a maioria das histórias conhecidas, eu sei. Davi, Jesus, Moisés, Noé, Adão e Eva, todas essas, se você me pedir para contar, eu consigo. Então, acho que foi a partir daí que eu comecei a desenvolver essa vontade de contar e encantar também, porque as histórias encantam as pessoas. Para cada história sempre tem alguém que vai se apaixonar por ela, né? E quando eu descobri o mundo da leitura, então, nossa, foi incrível, extraordinário, assim, acho que no ensino fundamental mesmo, eu me tornei, assim, uma ratinha de biblioteca. Eu pedi a professora para ir para a biblioteca não tinha bibliotecário, que era uma pena, tinha uma salinha, que tinha uma professora que dava reforço para os alunos, e eu ficava na biblioteca no meu mundo ali, eu entrava, eu que mexia em tudo, entendeu? Porque não tinha ninguém. Então eu mexia, eu procurava, eu remexia, e aí eu comecei a ver que existiam muitas, muitas mais histórias escritas que nem sempre eram contadas por meio da fala. E aí me deu aquela vontade de contar, sabe? E inventar também. Eu inventava muitas histórias para os meus irmãos na hora de dormir, e eu aprendi isso com meu tio Cláudio Omar, a gente chama ele carinhosamente de Cláudio. Ele contava a história de João e Maria de uma forma assim, sabe, incrível, que uma criança ficava imaginando, nossa, como pode? A bruxa tinha um gato, sabe, e ela fazia bolinhos conversando com o gatinho. Essa era uma história que meu tio inventou, então não tem o João e Maria do jeito que ele contava. Acho que até ele esqueceu como é que ele fazia. Então eu comecei a inventar histórias também, sabe? Eu inventava árvores falantes, meninos que viravam árvores, por isso que as árvores eram falantes. Meus irmãos lembram dessas histórias melhor do que eu. Porque eu inventava na hora, né? E falava, o nome dessa árvore era. Aí eles, Pedrinho. Aí eu, o nome da árvore era Pedrinho. E continuava a história, e eles se lembram muito melhor do que eu. Então, essa vontade foi crescendo em mim, sabe? De contar e encantar, inventar também. Das minhas opções primeiras, assim, de profissão era ser escritora. Não foi possível até o momento, né? Lançar um livro exatamente, mas eu escrevo, pode-se dizer, né? E aí eu fiz o curso de biblioteconomia e vi que dentro do curso de biblioteconomia tinha uma areazinha que eu não tinha conhecimento ainda e que lá dentro comecei a conhecer, que é a produção cultural, né? E dentro da produção cultural tem a contação de histórias. Aí eu fiquei encantada muito mais ainda e falei, é isso que eu quero. É essa área que eu vou seguir. E assim, o meu perfil não é bibliotecária universitária, não é bibliotecária de grandes museus ou coisas assim. Eu gosto de lidar com gente, com o povo, com os pequenininhos, as crianças. Eu amo as crianças. Porque elas não te julgam, né? Quando elas olham para você e você conta uma história, você fala, nossa, professora, que máximo! Ela chama o bibliotecário de professora, né? Que máximo essa história, eu amei, conta de novo. E também, na época que eu estava na universidade, eu comecei a inventar de ter um canal no YouTube, né? Na época, eu alimentava muito bem o canal, colocava vídeo toda semana e tal. Aí depois eu comecei a arrefecer um pouquinho e tal.
Mas, mesmo assim, o meu TCC foi baseado nisso, foi contação de histórias no YouTube. Quem diria que estaria forte hoje em dia, né? Mas o meu artigo já dizia que essa era a ferramenta do momento. Era a ferramenta que uniria os contadores de história ao público, né? Claro que eu não tinha noção da dimensão que isso teria, não tinha noção, mas hoje em dia eu vejo esses concretizando e falo, nossa, eu acho que eu escrevi muito bem. Claro que o artigo precisa muito ser melhorado, né? Porque eu escrevi, assim, eu era aluna ainda, estudante, fechando o curso, era um artigo de TCC, então não está muito bem escrito, a pesquisa não está muito bem elaborada, mas o assunto é atual, e eu acho que isso pode sim ser levado em conta, né? Tá mudo. Eu sempre esqueço desse microfone, que eu coloco mudo, porque quando eu digitar, não atrapalhar, não é? A Elijance falando. Uhum. Mas é um artigo, eu vou discordar da nossa palestrante. Gente, posso? Posso discordar dela um pouquinho? É um artigo muito bom, sim, ficou bem escrito, a pesquisa foi bem feitinha, inclusive ela foi bolsista de iniciação científica comigo, não é? Então, assim, é um artigo muito bacana. Depois eu vou colocar aqui o link para quem tiver interesse de ler, né? E realmente foi uma profetização. A gente já via naquela época que esse espaço é um espaço de atuação, né, do narrador de história, até por conta de todas essas potencialidades, né, que a gente tem em termos de utilização da linguagem hipertextual e imagética. E agora eu vou então, porque senão eu fico falando demais, porque esse assunto é um assunto que eu gosto demais, Elijance. Vou então aqui para a próxima pergunta, né? Eu também. Como coloca o Paulo Freire, Sim. antes da leitura do mundo, da palavra, vem a leitura do mundo, né? Até confundi aqui um pouco. Essa é uma frase do Paulo Freire que, assim, muito utilizada, não é? Eu mesmo já utilizei bastante, várias pessoas já utilizaram bastante, mas aí eu fiquei pensando, ao longo aqui dessa conversa que a gente vem tendo, textualmente com a Neuza, e agora oralmente com você, né, podendo te visualizar, como que essa colocação do Paulo Freire é verdade, não é? Porque como que a gente vai trabalhar a palavra de um texto, né, de uma literatura com o nosso aluno se a gente ignora a sua experiência? E se a gente ignora a própria experiência também como contador? E aí eu costumo denominar essas atividades como uma ação cultural, na medida em que você considera a memória social dos sujeitos com os quais você vai trabalhar e a sua memória também coletiva e social. E aí eu te pergunto, não é, tendo em vista essa memória que é coletiva e que é social, que foi compondo a Elijance como uma contadora de história, tendo em vista, não é, o que você já foi colocando até aqui, explica para a gente como e quando você começou a dominar, não é, a arte de narrar histórias utilizando o recurso audiovisual, ou seja, a gravação dos vídeos. É isso que é a pergunta que não se cala e que a gente está querendo ouvir, Elijance. Ah, sim. Bom, eu já contava histórias na escola, né? Onde eu trabalho atualmente. As crianças curtem bastante. E eu senti saudade disso, desse momento que eu tinha com elas, né? De estar ali olho no olho, a pergunta no meio da história. Eu amo isso, sabe? E eu gosto de ver a animação nos olhos delas. Mas o momento não nos permite mais isso. E eu queria me aproximar de outra maneira. E surgiu essa possibilidade a partir do Vozes que Encantam e do canal da Bibliotecas Escolares da PMVV-ES. Então, começaram a falar as possibilidades que esse canal oferecia, que era mandar suas próprias histórias, seu conto, sua crônica, sendo você aluno ou servidor. E eu falei, esse é um bom momento. E aí eu comecei a gravar as minhas histórias, contando, né, do meu jeito. Algumas eu escrevi, outras eu recontei, reescrevi, né, e contei. Aí eu faço uma pequena edição do vídeo, porque não gosto de deixar o vídeo muito seco, sabe? Bota uma musiquinha de fundo, uns efeitozinhos. Aí acho que é assim que tá fluindo, entendeu? E é isso.
essa é a nova forma de nos aproximarmos das pessoas, né? Nesses tempos de pandemia, de reclusão social. Você poderia comentar para a gente um pouco sobre as histórias que você tem gravado e como que você, mas não precisa ser muito técnica, mas como que você desenvolve esse trabalho, né? O que você faz primeiro, né? Você vai treinar, você coloca isso no ar, faz uma gravação inicial, quais os recursos que você está utilizando para poder colocar no ar as suas histórias? Como que você tem utilizado, Elijance, esses recursos audiovisuais? Assim, tecnicamente Ah, sim. mesmo. Uhum. Olha, não tem nada de muito difícil, não. Eu pego, escrevo a história, ali, aí eu leio um pouquinho, né, para gravar as palavras-chave, porque a gente nunca conta do jeito que está escrito, então. Aí eu gravo um pouquinho, aí eu sento, ligo a câmera e começo a falar. E aí as partes que não ficaram boas, eu vou e corto. Aí faço a edição do vídeo, coloco uma musiquinha e é isso. Nada muito difícil, não. Elijance, só para cortar um Sim. pouco o nosso diálogo, depois a gente continua, né? E também a gente vai agora Uhum. para as perguntas daqui a pouco. Estão perguntando se você vai contar a história para gente. Fui eu que perguntei, não. Eu queria perguntar, mas eu estava sem graça de perguntar, porque a gente não preparou isso, viu, gente? Teria que ser Sim, eu posso espontâneo. contar. Conta uma história Eu para posso gente, então, contar, agora. sim. Bom, eu tenho a história assim que me veio à cabeça é o Gênio do Penedo, como eu disse, muita gente parece gostar, né? E eu tenho alguns livros aqui também. Tenho esse que é Quero o Meu Chapéu de Volta, é um ursinho que perdeu o chapéu. Eu tenho outros livros aqui que as crianças gostam muito na biblioteca. Aí fica a critério de vocês, o que vocês querem ouvir. Você decide o que você mais quer contar para gente nesse momento. Aí você escolhe e conta, que para a gente vai ser um prazer receber. Ok, então eu vou contar a história do Gênio do Penedo, que está nesse livro aqui, né? Mas que é uma lenda popular capixaba, do folclore capixaba, então eu vou contar do meu jeitinho, né? E cada vez que a gente conta, sai de um jeito diferente. Então, se sair um pouco pior, ou ficar igual, ou melhor, aí vamos ver como é que vai sair, né? Primeiro, a Pedra Penedo é uma pedra localizada ali na Baía de Vila Velha, e o mar é a divisória entre Vila Velha e Vitória, né? Quem está na Baía de Vitória, quem está do lado da Baía de Vitória, na Avenida Beira-Mar, consegue ver a Pedra Penedo, né? E ali é uma pedra incrível. Quem olha nunca imagina o que tem ali por trás. Mas é cultura já atualmente, desde uns tempinhos atrás, né? Aqui na parte de Vila Velha, nós temos uma base da Marinha, os marinheiros, né? Eles trabalham ali. Esses marinheiros, até hoje, para vocês terem uma ideia, eles praticam um ritual, né? Baseado nessa lenda do Gênio do Penedo. Eles jogam, ao passar de navio pela Bahia, eles jogam batatas na pedra. E se a batata acertar a pedra, o gênio concede o desejo. Eles podem fazer um desejo e o navio deles não afunda, né? Ou podem ser rosas também. Rosas são mais leves. Se eles jogarem no mar e a rosa bater na base da pedra do Penedo, o desejo sincero deles é concedido também. E também podem ser moedas. Lá no fundo da Baía de Vila Velha, e Vitória também, né? Porque é divisória, devem ter muitas moedinhas perdidas. Então, é isso, gente. Essa prática foi baseada justamente na lenda do gênio, o gênio do Penedo. O que acontece? Quem é esse gênio? Essa pedra comum tem o formato de pão, por isso Penedo, né? E ela, durante a noite, acontece uma coisa muito especial com ela. Ela se abre e de lá sai um gênio, o gênio do Penedo. Dizem que ele tem olhos geniosos de gênio, a pele bem típica, sabe? Das pessoas que moram assim lá pro Oriente. Eu imagino que ele seja um oriental, assim, a pele morena de sol, sabe? Ele usa roupas de seda caríssima, aquele chapéu com a pena aqui em cima.
os sapatos com as pontas viradas, umas roupas caríssimas com botões de ouro, joias preciosas. Eu imagino que ele seja bem rico. E aí você só consegue ver ele durante a noite se você prestar bastante atenção, porque a pedra se abre magicamente e ele sai. Ele sempre carrega consigo um búzio cor de pérola, e eu imagino que toda a magia dele seja concentrada nesse búzio, porque quando ele sai, a música toca, e eu imagino que seja desse búzio. E ele vai andando por cima da água até chegar do outro lado na terra, né? Ele anda em cima da água até chegar na terra. E aí, não se sabe como ele ficou preso lá. Faz tanto tempo isso que nem ele mesmo se lembra. Pode ter sido uma maldição ou pode ter sido uma bênção também, não se sabe. Pode ter sido um desejo próprio dele ou pode ter sido um castigo. Quem saberá dizer? Nem ele mesmo. E, bom, o seu castigo é assistir às coisas que acontecem sem poder interferir. Ele vê o bem e o mal acontecerem e não pode fazer nada. Ele viu como a floresta, no começo tão bonita, e o mar tão grande e vasto, foram pouco a pouco sendo destruídos pela chegada do homem. Ele viu as primeiras caravelas portuguesas chegarem. Ele viu, antes das caravelas ainda, os índios, os primeiros moradores, chegarem e pacificamente conviverem em paz com a terra, mas para logo depois serem dominados pelos portugueses que chegaram em suas caravelas e queriam apenas saquear a terra e levar embora as mulheres, né? Depois chegaram os navios negreiros, cheios de pessoas de pele preta, que foram tiradas de sua terra natal para serem obrigados a trabalhar aqui. E ele pôde reconhecer entre essas pessoas que também pertenciam à nobreza lá na África. Poderiam ali no meio haver princesas, príncipes, sultões, mas que foram retirados de lá para serem obrigados a trabalharem aqui como escravos, bem longe de sua terra natal. Tudo isso ele assistiu sem poder fazer nada. E o único momento de liberdade que ele tem são essas poucas horas durante a noite, entre o momento que o sol se põe e o sol nasce outra vez. Esse é um pequeno momento que ele tem de liberdade para poder caminhar sobre a terra. Quem o vê pode até conversar com ele e saber de todas as suas histórias, mas quando o sol está quase nascendo novamente, ele deixa um aviso para o seu novo amigo e diz assim: se você contar para alguém que você me viu aqui hoje, nós nunca mais poderemos nos encontrar. Porque é assim que a maldição dita, né? E então ele pega o seu búzio mágico cor de pérola, toca outra vez, vai andando por cima da água, a pedra se abre magicamente e ele entra. Quem já viu o Morro Aberto diz que lá dentro tem um castelo. Eu fico imaginando, será que dentro desse castelo tem outras pessoas? Será que além desse castelo tem um mundo inteiro dentro dessa pedra? Isso nunca saberemos. Apenas se encontrarmos o gênio e ele nos contar pessoalmente. Deixa eu tirar o áudio aqui, deve estar todo mundo batendo palminha, inclusive a Elisa, né, que é lá da sua escola, ó, falou parabéns, né? É nossa bibliotecária do Alja Ribeiro, arrasa. E eu queria aproveitar para mandar obrigada, Elisa, não é? Ele já agradeceu. E agradecer a todos, né, que estão presentes. A gente sabe que hoje tem vários eventos acontecendo, inclusive o Biblionline, que é um evento grande da área da biblioteconomia, e a gente tem um público tão legal, né, e bastante gente. A gente esperou tanta gente hoje, né, por conta desse evento e de outros que estão acontecendo ao mesmo tempo. E acabei de ver mais gente da Prefeitura de Vitória, de Vila Velha, né, a Rondeni, a Isabel, nossa aluna, aqui do curso de Biblioteconomia, Michele, da Prefeitura Municipal de Vitória, enfim, todos, o Ricardo, que é de Santa Catarina, não é, Chagas, que também está aqui, a todos vocês da rede, os alunos, a Dayana, que acabou de aparecer, não é, todos os profissionais das escolas, da área de educação, da biblioteconomia, a gente agradece muito a presença, né, Elijance?
e a gente fica muito feliz Sim, em eu ter sou muito vocês grata. conosco aqui. Bom, a gente vai passar agora para a última pergunta, né? E depois a gente vai passar para as perguntas que a gente já tem. A última pergunta seria: agora que você teve a oportunidade de colocar teoria e prática, né, no cotidiano da escola, eu acho que você poderia deixar aqui um recado final, não é, sobre essa experiência. Até porque você já falou ao longo da nossa live. Mas, assim, falar de forma, né, que você possa dar visibilidade à importância da oralidade, da textualidade, dos recursos audiovisuais, inclusive essa história que você acabou de contar, eu ouvi no vídeo do YouTube, tem uma musiquinha de fundo, Sim. não é? Tem uns adereços, não é? Você mexe com audiovisual, não é? Tem uns equipamentos que você utiliza. Então, assim, como que você visualiza, não é, esse trabalho, né, que reúne essas diversas modalidades no cotidiano da escola, que é o seu ambiente de trabalho, e como que você visualiza também isso na sociedade brasileira, não é? Por conta do Covid-19, né? A crise que a gente está presenciando mundialmente, que está afetando muitos brasileiros. Nós estamos em segundo lugar já, não é? A gente está aumentando nesse ranking. Então, a gente só está abaixo dos Estados Unidos, ultrapassamos um país aí da Europa. Então, a gente vê hoje esse mecanismo de trabalho que se apropria dos recursos tecnológicos como uma solução para a gente poder continuar trabalhando com o nosso público no cotidiano da escola, da universidade, da comunidade, e assim por diante, né? Comunicação para estabelecer comunicação com a nossa própria família. Então, como que você visualiza isso daqui para frente, né? Sendo trabalhado com a junção de todos esses recursos e perante a esse processo que a gente está vivendo de reclusão, porque já passamos da quarentena, agora a gente está em um período de reclusão mesmo, né, para ver se a gente consegue combater o vírus. Quem pode, né, quem não pode, não tem como fazer. Mas como que você vê esses recursos auxiliando esse processo no cotidiano da escola daqui para frente? Bom, os recursos que a gente utilizava antes, né, pelo menos eram os livros. Eu usava livros como esse aqui, que é o Gato no Telhado, que o gato chama os outros bichos para fazerem uma banda. Eu usei esse aqui também, que era As Lendas Capixabas. Eu conheço, né? Eu usei esse aqui, o Coelho Mau. E o bom de esse livro aqui em específico, o bom de fazer isso pessoalmente era que, por exemplo, eu combinava com as crianças, toda vez que eu falar Coelho Mau, vocês vão dar uma risada do mal para mim, tá bom? Aí eu falava, o título do livro de hoje é O Coelho Mau, e as crianças, entendeu? Essa é a parte boa de fazer isso presencialmente, entendeu? Esse é um livro totalmente colorido, bem ilustrado, tá vendo? E as crianças se interessavam bastante. E elas faziam perguntas durante a história. Essa é uma coisa que eu curto muito na contação de histórias presencial. Só que atualmente não está sendo possível. E eu acho que não vai ser possível por um bom tempo. Então a gente tem que se adaptar sim. E as nossas ferramentas possíveis hoje é a internet, porque não temos como nos encontrarmos mais pessoalmente. E se não podemos olhar no olho no olho, né? Olho no olho, cada um olhando assim, conversando pessoalmente, a gente olha no olho da câmera, né? Foca bem e fala assim, não, essa câmera vai se tornar uma pessoa depois que eu terminar esse vídeo e que ele for ao ar. Então eu tenho que contar essa história do jeito que eu gostaria de ouvir essa história. Eu não quero ouvir uma história. Era uma vez um coelho mau. Aí fala assim, não, era uma vez um coelho mau. Entendeu? Temos que nos adaptar. Se não dá para fazer isso pessoalmente, vamos usar as ferramentas necessárias, as ferramentas disponíveis. Vamos nos esforçar para fazer isso bem, né? Porque, afinal de contas, são pessoas que vão receber esse trabalho final. E
por enquanto é o que temos que fazer. Não há outro jeito, não há outra possibilidade, e pode demorar bastante a acontecer os encontros presenciais em que podemos nos aglomerar, colocar 30 alunos, 25 alunos dentro da biblioteca sentados em cima do tatame, que é o que eu fazia. Todo mundo sentindo o chulezinho do outro, o cheirinho de sostê, e contar a história ali, todo mundo se divertir, todo mundo sorrir, sabe? Por enquanto não dá para fazer isso, eu não sei quando podemos fazer novamente, provavelmente quando voltarmos a funcionar, não vai ser como antes, vai ser reduzido o número de crianças, talvez as turmas não vão poder ficar lá, e é isso, vamos nos adaptar, né? Vamos nos esforçar para tornar possível um mundo bonito, ainda que não podemos ter contato físico, né? É isso. Acho que é muito boa essa sua resposta, não é? Ainda não é possível, então a gente tem que utilizar os recursos que a gente tem. Eu concordo plenamente com você. E mesmo também quando a gente puder retornar esse convívio, né, de comunicação interpessoal, tendo uma proximidade, que a gente utilize os recursos, né? Como você falou, a criança não gosta de uma leitura sendo lida sem um recurso, né? Acho que chama mais atenção. E cada um pode utilizar o seu. E aí aqui tem uma primeira pergunta já para você, né? Vou começar por ela porque ela deu uma risada, eu não sei se é numa forma de brincadeira aquela pergunta, mas assim, essa você pode responder, é a Gilda, isso mesmo. Gilda Rodrigues pergunta, né? Você dá assessoria e dá uma risadinha. Ô, menina! Olha, eu nunca fiz isso não, mas a gente pode ver mais pra frente, né? Quando eu tiver, assim, um domínio melhor de como fazer isso, porque como eu nunca fiz, então eu preciso de assessoria para aprender a assessorar. Eu acho que a Mary pode me ajudar com isso, porque ela já tem esse costume, né, de dar oficinas e palestras. Eu ainda não. Para vocês terem uma ideia, essa é a minha primeira palestra, eu tô tremendo na base. Então, vamos com calma, pouquinho a pouquinho. Mas eu já estou incentivando a Elijance a compartilhar o que ela sabe, não é? Quando a gente fala, por exemplo, uma oficina, o que é uma oficina? É a possibilidade de compartilhar nossas experiências. Então, a gente troca. Nas oficinas que eu já dei, por exemplo, eu muito mais recebi do que eu transmiti, né? A gente sai totalmente cheia de experiência, né? Sai totalmente com a sensação maravilhosa de que a gente recebeu muito também. Logo, logo, a Elijance vai estar assim. Eu já estou dando uma sutucadinha nela, viu, Gilda? E agora a gente tem 3 perguntas. Você prefere que faça uma por uma? Uma por uma? Uma por uma, por favor. Então vamos lá. Não dou conta. Então tá bom. Vamos lá. Marilene, ela fez uma pergunta para você. Foi a primeira pessoa a perguntar. Marilene de Oliveira, nossa bibliotecária também da PMV, né, e participante da REC. Ela pergunta, Elijance, você acha que a especialização te ajudou a desenvolver a contação de histórias e na gravação de vídeos? Sim, com certeza, muitíssimo. Porque foi na universidade que eu tive contato com outros contadores de histórias em primeiro lugar. Né, assim, além dos que eu já conhecia, que é do povo, sabe? Aquela roda de conversa que meu pai e minha mãe contavam histórias da roça, das pessoas com nome esquisito que moravam lá, do que o povo fazia. Por exemplo, uma mulher que o queixo dela perdeu o movimento porque ela colocou bombinha dentro da boca. Aí agora, para segurar o queixo no lugar, ela tem que amarrar tinha, né? Não sei se ela é viva ainda, tinha que amarrar um pano. Aí ela virou a Joana Boca de Pano, alguma coisa assim. Isso era uma história que eu ouvia quando eu era criança, e isso era a oralidade do povo, né? Era o povo que me contava. E eu sou parte do povo também. Mas conhecer profissionais mesmo eu não conhecia. E foi na universidade que eu tive esse contato, né? A Mary foi, acho que, uma das primeiras pessoas que eu conheci que contavam e encantavam as suas histórias, né? E eu acho que, sim, isso me ajudou muito. E agora, na gravação dos vídeos, a minha especialização também em rádio e televisão está me ajudando bastante também. Porque se eu não tivesse começado esse curso, eu não conheceria as ferramentas que eu uso hoje. Por exemplo, na edição de vídeos, na edição do áudio, porque eu tenho um podcast também. Eu comecei um canal de podcast, então eu não conhecia essas ferramentas de edição, sabe? E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a aprender a editar, a colocar o som
na temperatura correta ali, tem a ver com o assunto. Eu já fazia isso antes, quando eu estava na universidade, né? Já tinha um canal, mas olhando hoje os meus vídeos, eu falo, cadê a qualidade disso? Porque a experiência que eu tô tendo agora, eu não tinha na época. E eu acho que sim, influenciou bastante. Ok, muito obrigada, muito bem respondido. E tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que essa é rápida, então eu vou colocar na frente das outras. A Isabel Sim. Cristina de Souza pergunta como a gente te acha no YouTube. As meninas já estão colocando os links, né? Sim, Sobre os seus canais. As contações de histórias estão no canal do YouTube da PMVV. Lá não tem só eu, tem outros contadores também, tipo a Luana, que contou a história do Pirata Ceboso, junto com o Léo, que tocou o violão. Gente, aquela história me encantou. Fiquei rindo sozinha assistindo aquela história. Muito legal. Se vocês querem uma indicação de vídeo para assistir lá no canal da PMVV, assistam o Pirata Ceboso. Vocês vão gostar. Eu também gostei. Inclusive, uma amiga que é de fora, né? Ela agradeceu muito porque ela identificou que é uma história lá da terra dela. Ela compartilhou e citou. Obrigada por compartilhar, porque é uma história da minha terra. Então, a história ela tem essa possibilidade, não é? Ela é universal, então ela vai derrubando fronteiras, ela vai nos unindo, não é? Na medida em que a gente vai narrando e acontece uma identificação. Agora, tem uma pergunta do Ricardo Chagas, de Santa Catarina. Ricardo será nosso palestrante também, não é, Ricardo? Então, aqui vai uma pergunta dele. Elijance, como você enxerga a importância da contação de história para a produção subjetiva numa sociedade tão permeada pela técnica e tecnologia? Como você pensa isso? Parabéns pelo seu trabalho. Excelente pergunta do Ricardo. Muito obrigada, Ricardo, pelo elogio, né? E eu vou tentar responder essa pergunta o melhor que eu puder. Calma aí, deixa eu tentar me concentrar aqui. Como você enxerga a importância da contação de histórias para a produção subjetiva numa sociedade tão permeada pela tecnologia? Olha, eu acho que a contação de histórias, a oralidade, na verdade, ela vem se adaptando com o passar do tempo, né? O jeito como se contava histórias antes tá mudando. A gente vê essa alteração acontecendo diante dos nossos olhos. E para que isso aconteça, né, para que isso continue acontecendo, a história tenha a importância que ela deve ter, ela deve se juntar à tecnologia e não se afastar, né? Hoje a gente tem várias técnicas que dá para usar a tecnologia a nosso favor. Isso aqui, por exemplo, é uma tecnologia. E isso aqui nos ajuda na oralidade. Então, a contação de histórias tem tudo a ver com a técnica e com a tecnologia, porque é a partir daí que a gente desenvolve, né, novos métodos de contar histórias, novos métodos de encantar as pessoas e de trazer pessoas que por exemplo, um contador, eu, por exemplo, não atrairia, mas a Mary sim atrairia. E cada um com sua técnica e cada um usando a tecnologia que consegue acessar e que consegue dispor, né? E é isso que eu penso. É importante e temos que continuar unidos. Claro que não podemos nos desfazer da antiga técnica de contar histórias, aquela roda de conversa ali entre família, entre amigos. Eu curto muito. Eu acho que por isso que eu não só gosto de crianças que contam histórias, que as crianças são ótimas contadoras de histórias. Não sei se vocês já perceberam. Assim como os idosos, porque os idosos, além de saberem contar histórias, eles têm experiência de vida e eles sabem coisas que a gente nem imagina, né? Que a gente não viveu ainda e que talvez nunca vá viver. E essa experiência deles nos fornece, essa nos torna capaz de acessar isso, né? Essa é a técnica deles. E temos outras técnicas que podemos acessar atualmente. E é assim que vai acontecer, é um ciclo. Vamos continuar mudando o ciclo da mudança, né? Em algum ponto do ciclo a gente muda e continua girando, né? Funcionando normalmente, porque é assim que é. Ok, muito bem respondido. E eu gostaria até de fazer um comentário, né? Sei que a gente está com uma adiantada hora tem várias perguntas chegando, viu, Lijance? Mas, assim, essa pergunta do Ricardo me lembra o texto narrador, né, do Walter Benjamin.
no qual ele avisa, não é, que os recursos que a gente tem na pós-modernidade dificultam a capacidade de narrar, né? Então, quando a gente hoje, por exemplo, usa mais o WhatsApp do que o telefone para conversar, né, a gente está usando mais um equipamento tecnológico para conversar, né? Se apropria muito mais da técnica do que a gente utiliza um outro equipamento, que é o telefone, também, para conversar e que potencializa, não é, esse diálogo. Então, a gente tem que tomar cuidado, não é, para que a oralidade, ela não desapareça. Mas quando ele fala que a oralidade não pode desaparecer, não é a fala por si só, é essa capacidade que a gente tem de trocar experiência, né? Ele vai falar de intercambiar experiências. E a narrativa oral, Elijance, na rede digital, eu acho que ela possibilita isso, né? Que a gente se torne mais humanos, né? Que a gente possa resgatar, né? Essa prática lá dos primórdios e a gente possa humanizar também a rede digital, porque a gente precisa disso na rede digital também. Então, aí vem a pergunta do Ricardo, não é? Como você enxerga a contação de histórias como para a produção subjetiva, numa sociedade em que a gente está tão, assim, voltado para a tecnologia. E eu vou citar uma pesquisadora, que é a Almira Simeão, com quem também eu trabalho, né, para discutir a competência narrativa, e ela sempre, desde o início das orientações, ela foi minha orientadora na UNB, e hoje é uma amiga, né, de trabalho, a gente tem trabalhado muito juntas, e ela sempre aposta que o contador de história é um profissional que tem essa competência técnica e humana, né, para trabalhar com as redes digitais, com as redes sociais, porque ele potencializa, né, esse lado humano, esse lado de comunicação, privilegia a produção de subjetividades, né? Então, esse profissional, ele tem essa capacidade, e que bom que a gente está vendo tanto, né, contador de história na rede social, né, utilizando também as ferramentas digitais para poder divulgar o seu trabalho, mas também para poder humanizar, não é? Essa rede que hoje a gente tem à disposição. Agora vamos para outra pergunta. Do Mário Gonçalves. Quando você percebeu que tinha jeito para ser contadora de histórias? E aí eu posso emendar com a pergunta da Dayana também? Ela pergunta o seguinte: nem todos têm acesso à internet e informação. Se você pudesse, abriria uma ONG para essas pessoas? Então, fica aí a pergunta do Mário e da Dayana. Dayana é nossa aluna aqui, né, do curso de biblioteconomia. Obrigada, Sim, Mário, amiga, obrigada, Dayana. é minha amiga. Obrigada, Mário, também. Excelentes perguntas que são vindo todas elas até agora. Sim. Quando eu percebi que tinha jeito para ser contadora de histórias, na adolescência ainda, quando eu contei, né, das professoras de escola dominical da igreja, que tinham aulinhas, né, durante as manhãs de domingo, eu acabei me tornando uma delas. Então, foi nesse momento que eu percebi que eu levava jeito. Porque as crianças gostavam da forma como eu contava, sabe? E eu falei, nossa, elas realmente gostam, e eu conto do jeito que eu gostaria de ouvir. Eu falei isso antes com vocês, né? Eu sempre conto do jeito que eu gostaria de ouvir. Tem histórias que a gente se dá bem, tem histórias que não. Então, acho que foi nesse momento que eu comecei a perceber que eu gostava. E eu gosto até hoje de contar histórias. A segunda pergunta é da Dayana, e diz assim: nem todos têm acesso à internet e informação. Se você pudesse, abriria uma ONG para essas pessoas? Sim, minha amiga, eu abriria sim, se eu tivesse o capital, se eu pudesse, se eu tivesse a capacidade, né, de gerir isso, de gerenciar, de começar isso, se tivesse espaço, dinheiro, com certeza eu faria, gente, porque nessa quarentena, nessa pandemia, a gente está vendo que as crianças que têm pelo menos um celular em casa estão conseguindo acessar a informação, e a criança que não tem está passando até fome. O que está acontecendo, o que eu estou vendo lá na escola onde eu trabalho. Tem famílias que não têm condições de acessar a internet, e graças a Deus que sim,
a prefeitura disponibilizou a possibilidade deles irem na escola pegarem o material impresso, né, já que eles não podem acessar pela internet, e eles estão pegando o material impresso, e é isso que está acontecendo, porque nem todas as famílias têm a capacidade de disponibilizar, né, uma educação de qualidade nesses tempos de pandemia para a criança, com acesso à internet, com videoaulas, não está dando para todo mundo. E, sim, eu abriria uma ONG se eu tivesse capacidade, mas eu acho que não, no momento eu não tenho essa capacidade ainda, né? Mas quem tem, por favor, né, gente, faça isso. Muito boa essa pergunta, né? Para a gente pensar quem não tem acesso à internet, porque hoje, principalmente nessa época, né, de Covid-19, da Covid-19, a gente se apega muito aos recursos das tecnologias de comunicação e informação, né? A internet, a web. E sendo que a gente tem outras tecnologias, não é, Elijance? Nós temos rádio, nós temos emissoras de televisão, nós temos outros recursos, o próprio celular, não é? A gente mandar mensagem via celular para comunicar algo, não é? Ou se comunicar com alguém, o próprio telefone, mas aí a gente fica muito apegado realmente à internet, e muitas pessoas ainda não têm um acesso à internet. E quando tem acesso à internet, o que a gente vê, não é? Uma internet de pouca qualidade, que fica caindo, não é isso? Todos nós estamos enfrentando esse problema. Então, realmente, a gente precisa realmente pensar em outras estratégias, não é? Gente, tem outra pergunta aqui, é da Elisa Lima. Elijance, você acredita numa possível parceria entre o laboratório de informática e a biblioteca quando as aulas presenciais voltarem? Olha a pergunta, muito legal, né? Com certeza! Oi, Elisa! Ela é a responsável pela sala de informática lá na escola que eu trabalho. Com certeza, Elisa! Era o que eu queria fazer já antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e não deu, né? A gente estava desenvolvendo o projeto Entre Versos e Rimas, das bibliotecas da prefeitura, né? Que as crianças lançam um livro no final do ano, muito legal. Aí veio essa pandemia para atrapalhar nossos planos. Mas sim, é super possível uma parceria entre a gente, e dá para fazer isso bem e ficar bem legal. As crianças vão amar, eu tenho certeza. Que elas amam tecnologia, né? Com certeza. Então, gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, não é? A gente está chegando agora às 5h40, a gente ainda tem sorteios de livros, né? E apresentar algumas coisinhas para vocês. Então, a gente queria agradecer de coração a Elijance por estar aqui, né? Por ter proporcionado esse diálogo maravilhoso. Eu sou fã de Elijance desde a graduação, né? Fui orientadora. Eu também sou fã. E para mim, assim, aprendi muito com ela e continuo a aprender, e eu fico, assim, muito grata que você esteja conosco na rede. Os nossos vídeos da REC, quem tem produzido é a Elijance, ela não citou isso, né? Então, a gente também tem o prazer de contar com a assessoria dela e com apoio, assim, incondicional. É uma parceira, assim, que a gente tem que não tem como, não é, a gente nominar, não é? Realmente, a Elijance, como o pessoal colocou aí, é 10, né? A gente viu os recadinhos aqui passando na tela. Muito obrigada por você ter conversado conosco sobre esse assunto, que a gente ainda precisa conversar mais sobre ele, né? Ele ainda não se vê esgotado. E a gente, possivelmente, a Neuza, ela prometeu que assim que ela resolver os problemas, ela volta com mais uma live, tá? Por conta dessa não participação presencial dela, apesar dela ter enviado o texto, os livros para sorteio. E hoje a gente tem, Fabiola, coloca aí na tela, 2 livros, né, para sortear. Um é o Leiturinha 1, que já está publicado, e o outro é o Leiturinha 2, que eu estou fazendo parte com aquela poesia que eu li. Então, ela vai, assim que a gente sortear, vocês já fizeram a inscrição, todo mundo? Assim que a gente fizer o sorteio, ela vai enviar para o correio para vocês. E os livros também que foram sorteados na semana passada pela Eliana também vão ser enviados pelo correio. Agora vamos fazer o sorteio
As meninas podemos todo mundo voltar para a tela, gente? Lembrando que só vai participar do sorteio quem tiver se inscrito, tá? Para receber o certificado. Então, quem não fez ainda, corre. Oba, voltamos com a Ana, com a Sara e com a Eliana, né? Toda a equipe, tá faltando a Ariane, que também trabalhou hoje. Cadê a Ariane? A Fabiola. E a Fabiola, ela não quer aparecer, não quer, não. mas é a Fabiola que está por detrás do som. Sim. Deixa eu olhar aqui para ver quantas pessoas que a gente já tem inscritas. Não tem mais pergunta, né, gente? Acabou, né? Agradecer a participação de todo mundo por ter ficado com a gente, feito pergunta. Vamos ver quantas inscrições que a gente tem já. Como? Pessoas. 30 inscritos. É realmente o que a gente tem no canal, não é isso? Sim. Mais ou menos? Tem 32 participantes e 30 inscritos. Alguém não conseguiu fazer a inscrição? Será? Acho que não, né? Temos 30 pessoas participando? Quem pode olhar no chat externo? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir agora uma pessoa que não 39, tem... né? 39? 9 pessoas não fizeram inscrição. Mas, assim, pode fazer que ganhe certificado. Não participa do sorteio, viu, gente? Mas ganha certificado. Seja bem-vinda, Ariane, que ficou aí por detrás dos bastidores junto com a Sara hoje, né? Coletando as perguntas. E a Ana e a Eliana, vocês já viram no início. Eu vou pedir para a Ana, porque a Ana, ela não está no grupo da gestão. Ela não tem acesso ao site de certificados, aos links, não é? Aliás, você está no grupo da gestão, mas você não tem acesso ao site. Né? Então, vou pedir para você falar o número de 1 a 30. Deixa eu ver se é 30 que a gente tem mesmo aqui. 1 a 30. Desculpa, 30, meu microfone estava fechado. 30. Vocês não vão acreditar, Sara. Sara foi sorteada. Gente, acho que ela merece, né? Agora vamos outro livro. Mas não pode ser ninguém de nós mais, viu? De 1 a 29 agora. Eu de novo? Aham. 15. Esse eu vou ter que contar porque eu não vou até o final, né? Então, falem alguma coisa enquanto eu conto, gente. Agradeço ao povo. Sim. Tem as nossas redes sociais, né? Sigam-nos nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos conteúdos, as próximas lives. Vai ter uma live com a Ana, né, Ana? Vai ser muito legal, vai ser sobre territorialidades nesse tempo de pandemia, vai ser muito legal. A Fabiola está colocando, né? Essas são as nossas redes sociais, né? Temos o Instagram, temos o blog, Projeto Formação e Cultura, e temos esse canal. Se inscrevam, tá? Ativem o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, tá bom? E o próximo evento será a live com a Ana, né? E com outros professores e bibliotecários também, falando um pouco sobre... A Ana pode falar melhor do que eu, né, Ana? Pode falar um pouquinho. Isso. Nós vamos falar de territorialidade, pandemia e relações étnico-raciais, dentro do contexto de informação, juntamente com o professor Gustavo Ford, que é do Centro de Educação, a bibliotecária Franciele Garcês, que trabalha com informação, biblioteconomia e negritude, e também a professora Patrícia Rufino, que é do Centro de Educação. E nós vamos falar um pouco sobre essa realidade da pandemia nos territórios afro-étnicos, né, étnicos orientais, também o acesso à informação. E lembrando que a professora Patrícia Rufino, ela está nos Estados Unidos, né? Naquele município lá que está tendo uma revolta em torno de algo horrível que aconteceu, né? Violência contra uma pessoa, não é, negra,
e ela tem relatado para a gente como que está todo esse movimento lá, de movimentação, que se resume numa frase que eu adorei: não é necessário ser negro para ser antirracista, né? Eu amei essa frase. E a Franciele, ela é do Rio de Janeiro, não é isso? Ela é bibliotecária que mora no Rio de Janeiro, não é isso, Ana? Ela é doutoranda na UFMG, atualmente ela está em Minas, na UFMG, ela fez mestrado no IBICT e atualmente está fazendo doutorado na UFMG. Isso aí. Então, eu vou falar agora quem foi o segundo sorteado. Fábio, deixa eu ver o sobrenome, peraí. Fábio Passos Paz. Vila Velha, não é isso? Também? PMVV? É da PMVV. Então, e gente, Parabéns, dia Fábio. 29, parabéns para a Fábio e para a Sara que ganharam o sorteio. E dia 29, lembrando que o livro da leiturinha, o 2, vai ser mandado assim que ele tiver publicado, viu? Que ele ainda está em fase de como é que se fala? Impressão, né? Mas não vai demorar não, ela vai mandar pelo correio para vocês. Agradecemos a participação de todos, né? Da Elijans, principalmente aqui conosco, da Neuza, que proporcionou os livros para o sorteio e mandou a fala por escrito, da Sara, que fez aí as pesquisas, não é? Dos livros, assim, em cima da hora para a gente publicar, a Ariane, que pesquisou as perguntas, e as nossas convidadas especiais de hoje, que fizeram a abertura, a Eliana Terra e a Ana Cláudia Borges. Muito obrigada a todos vocês, e obrigada a vocês também que ficaram conosco até aqui num dia de montão de evento que a gente conseguiu 39 pessoas junto conosco, né? Quase Muito 40 bom. pessoas. A gente fica muito, mas muito feliz mesmo. Dia 29 tem mais evento, tem mais sorteio de livro, né, Eliana? E a gente vai ter mais novidade aí com a mesa, assim, muito boa, muito legal, que eu falei que a gente vai fechar com chave de ouro os eventos de junho, né, Ana Cláudia? Então, um abraço apertado para vocês. E, só para lembrar, o Marcelo lembrou de um artigo que a gente escreveu, a música promovendo encontros, não é isso, Marcelo? É uma forma também da gente contar história com música, um trabalho que a gente fez quando a gente era bibliotecário na Rede Municipal de Vitória, né? Trabalhando lá com a região de São Pedro, música e narrativa oral, quando a gente não tinha internet. E hoje que tem internet, então, né, Elijance? Dá para fazer um tantão de coisas. E obrigada a todos vocês, aos bibliotecários, aos professores do Departamento de Biblioteconomia, aos alunos do curso de Biblioteconomia, profissionais da educação, da cultura e da informação de outras instituições que não citamos. Um abraço apertado para vocês. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.